ser cansativo, mas, pastora, está no Velho Testamento. Irmão, em nome de Jesus, quebra isso aí na sua cabeça. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade absoluta, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E o Senhor, na sua palavra, o tempo todo, Ele corrobora para que nós venhamos a entender que é dessa maneira, que ninguém foge disso. No Velho Testamento, e eu lembro quando Jesus estava andando com os discípulos, deixa aqui, que eu quero usar esse versículo ainda, quando Jesus estava andando com os discípulos, os fariseus perguntaram, mas, ô Senhor, nós jejuamos, oramos dos fariseus, aqueles que demonstravam que estavam em jejum, sabe, aquele semblante caído, quebrado, eles estavam jejuando, e eles faziam isso para mostrar santidade, faziam isso para mostrar que eles eram bambambam. E me perdoe dizer isso, mas é igual uma pessoa, desculpa, eu tenho que dizer isso é demais para mim. Pessoa vai para o monte, me perdoa falar, mas eu tenho que falar. A pessoa vai para o monte. Estou aqui jejuando, orando, estou aqui buscando. Meu amado, pelo amor de Deus, Regina, Jesus disse o seguinte, quando você tiver que orar e jejuar, faça o quê? Quem tem escola bíblica aí, rapidinho, faz o quê? Vai no secreto, tranca a sua porta. Você não tem que ganhar like porque você está jejuando, não. Meu amor, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer essa pauta para falar com a igreja sobre jejum. Por quê? Eu já estou há 3 meses jejuando e orando com 3 equipes da igreja. Eu fiz uma reunião que vai acontecer de novo dia 15 de julho, e nós estamos jejuando e orando pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pela nossa vida, nós estamos orando e jejuando. E eu tenho percebido quanto é difícil para algumas pessoas jejuarem. Por que é difícil? Porque as pessoas colocaram isso meio que de lado, como se isso fosse obsoleto, como se isso fosse ultrapassado. Jejum. Tem gente que fala jejum. Ué, mas jejua hoje, Tem que jejuar. Como é que é jejum? Tem gente cristão que me pergunta até hoje como se jejua. Nós vamos falar sobre isso. Mas o Senhor disse para Salomão, lá no templo, não é o meu texto base, mas eu vou ler com você, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, estiver naquele lugar, naquele santuário, vier aqui para dentro desse local, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Obrigada, Senhor, por esta manhã e por esta palavra. Que venha tocar o coração dos teus servos, que venhamos aprender juntos, que tu tens um chamado para a igreja, que é um chamado de orar, que é um chamado de ler a palavra incessantemente e também de jejuar. Há um poder nisso. Eu te peço que tu abençoe, abra os ouvidos espirituais e que haja compreensão no nosso meio, em nome de Jesus, e que a igreja diga, assim seja, pastor. Eu vou ler com você mais à frente, Isaías 58, se puder já colocar no telão, mas eu quero falar para você por que a pastora está vindo falar sobre jejum. Porque nós temos algumas armas poderosas nas nossas mãos, que o Senhor Jesus nos deixou. Quando os fariseus perguntaram isso a Jesus, os seus discípulos não jejuam, porque Jesus disse, eles por enquanto, parafraseando, sem ferir o texto, Jesus estava dizendo para eles assim, eles não precisam jejuar agora, porque eu estou aqui, eu sou um noivo. Quando eu for para o meu Pai, eles vão precisar jejuar e orar. Porque o jejum, o que é o jejum, pastor? O jejum, para mim, eu aprendi com meus pastores, quero trazer para a igreja, o jejum é uma maneira de aproximação.
Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos desse Deus. Nós, quando jejuamos, nós estamos dizendo, Senhor, olha aqui para mim, eu preciso falar contigo. O jejum tem inúmeras funções, inúmeras. Eles são usados de inúmeras formas. Nós vemos Daniel jejuando 21 dias. Quem lembra do jejum de Daniel? Havia uma luta, havia um desafio. E Daniel, eu gosto muito dele porque me espelho muito nele. Ele imediatamente, sempre, ele fazia o quê? Ele ia orar e jejuar. Eu não sei quantos estão aqui que jejuam, fazem assim para mim. Quem jejua? Quem jejua constantemente? Quem jejua? O jejum é uma arma de batalha tremenda. O jejum é uma ferramenta de batalha muito grande. Quando nós estamos em luta, quando nós estamos em batalha, nós precisamos orar e jejuar. Foi isso que Daniel fez. Daniel orou e jejuou. Nós vamos ler isso agora, alguns temas aqui no Velho Testamento e no Novo. Mas se nós formos lá, depois, agora não, nós ainda vamos lá em Mateus e vamos ver Jesus orientando o povo. O jejum é uma aproximação do Senhor. O jejum, ele vem para mortificar a nossa carne. Mas ele vem também para nos dar vitória e nos fortalecer diante do Senhor. Eu vejo o jejum como se eu estivesse diante do meu pai, meu pai físico, passando por lutas e batalhas grandes, e o meu pai tem condição de me ajudar. Hoje meu pai está na glória, mas vamos imaginar que ele tem a condição de me ajudar, e eu começo a me quebrantar, e eu começo a me humilhar, e eu começo a me fragilizar, e digo, pai, até vim até o Senhor, foi difícil, mas eu estou aqui para te dizer, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que tu vá à frente dessa batalha. Eu preciso que tu vá à frente dessa guerra. Eu preciso que o Senhor entre nesse lugar em que eu estou vivendo, porque eu estou em guerra, eu estou em batalha, eu preciso de ti. Pai, me ajuda. Eu tenho um filho. E às vezes, ontem mesmo, eu estava no quarto, ele entrou e veio me fazer algumas perguntas, como se dissesse, mãe, o que é que eu faço? Eu disse, calma. Deus está no controle das nossas vidas. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você entende isso? Diga amém. Estou sendo o mais simplória possível para que você compreenda aonde a pastora quer chegar. Não adianta eu chegar aqui rebuscada, cheia disso, de texto, e você não compreender nada. Eu preciso que a igreja compreenda que a partir de terça-feira que vem, a igreja vai ter um dia para jejum. Toda a nossa igreja vai jejuar um único dia juntos. Por isso foi muito pertinente a leitura do salmo que o diácono João Vitor leu, né? Que juntos, nós precisamos estar juntos nessa batalha. Alguns me perguntam, pastora, cadê o povo? Porque o irmão está enfraquecido, porque o outro está afastado, porque, irmãos, às vezes, as pessoas não querem orar. Não querem ler, não querem buscar. E o Senhor nos chama, não querem jejuar. E o Senhor nos chama para nós nos prepararmos. O Senhor nos chama para nós batalharmos. É para você batalhar por alguém da sua casa, é para você ter coinomia. Para mim, o jejum, a maior função, nós vamos ver isso, que ele tem a me aproximar desse Deus. E quando eu me aproximo desse Deus, eu chamo a atenção dele, ele me olha e diz, Jussara, o que você quer, Senhor? Não estou aguentando, me ajuda. Então, o jejum, ele tem essa função também. Esse texto, ele é muito rico e ele foi muito coerente quando Isaías traz para o povo, um povo que nós sabemos que está sempre distante do Senhor, sempre na idolatria, sempre se afastando daquele Deus que pode todas as coisas. E Isaías traz para esse povo essa palavra. O que eles deveriam fazer. E eu vou começar no versículo 3, porque é exatamente o que eu escuto muitas pessoas dizerem, né? Pastor, estou orando há 500 anos, estou jejuando, pastor Robson, eu estou buscando e o Senhor não faz nada. Tem uma maneira correta do povo de Deus orar e jejuar. Diga amém. Por exemplo, não adianta
eu jejuar e orar, e nós vamos ver isso aqui, você vai ler, marque, frise na sua Bíblia, anote isso para que você leia. Não adianta você entrar em jejum, que nós vamos fazer a partir dessa semana, toda a igreja, escute, toda terça-feira nós vamos estar em jejum, por duas questões apenas. Primeiro, você vai jejuar pela sua vida, Robson. Peça ao Senhor que te fortaleça. Peça ao Senhor que te sustente. Peça ao Senhor que te ponha de pé. Peça ao Senhor, Robson, que essas batalhas, que essa luta não enfraqueça você, o que você está vivendo. O jejum vai te fortalecer. Você entende isso? O jejum vai te pôr de pé. Então, nós vamos começar jejuando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta, eu estou aqui falando com o Robson, que é uma pessoa que eu conheço, e a gente às vezes troca algumas figurinhas, não adianta, de repente, o Robson dizer, pastor, então, eu vou jejuar 40 dias sem parar, mas essa pessoa tem uma boca super suja, xinga palavrões, é uma pessoa extremamente agressiva, tudo dela é nos berros e no grito, é uma pessoa que não se santifica, porque jejum é separação. Jejum é um momento que nós vamos nos separar para buscar ao Senhor. Aí a pessoa me diz, mas estou jejuando 500 anos e nada acontece. Como está você diante do seu Deus? Eu preciso perguntar isso a você. Você é uma pessoa que se santifica? Você é uma pessoa que guarda o seu coração? Você é uma pessoa que não fica aos berros, aos gritos? Você é uma pessoa que busca o Espírito Santo? Você é uma pessoa que guarda a sua língua de falar mal do seu irmão? Você é uma pessoa que diz, Senhor, eis-me aqui, olha como eu estou? Porque, irmãos, muitos vão jejuar sim e vão orar e nada vai acontecer. Por quê? Porque eles não se santificam, porque eles não se separam. Então, jejum, se nós formos ver no grego, eu não leio grego, mas eu vou ler como fosse português, porque é a única maneira que eu tenho de explicar a você. Nestis significa não comer. Significa mortificar a sua carne. O jejum, ele vem para você mortificar a sua carne, para você sim se acalmar e para você buscar a face do Senhor. E quando você está na presença do Senhor, aí você fala com esse Deus. A igreja entende isso? Diga amém. Eu quero ler a partir do versículo 3, para que nós possamos... Eu quero dar um panorama geral em 2 textos, e depois eu vou chamar os meus queridos que eu pedi que estudassem um pouquinho comigo. Diz assim, Isaías 58, versículo 3. Eu vou ler no 2. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Isso é o Isaías, inspirado pelo Senhor, dizendo, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça. Têm prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Através do profeta, o Senhor está dizendo, primeiro o povo pergunta, nós oramos, nós jejuamos, Senhor, e tu não ouve. Aí o Senhor responde para eles, porque quando vocês jejuam, vocês procuram o próprio contentamento de vocês. Vocês berram, vocês gritam, nós vamos ler aqui, vocês brigam, vocês batem um no outro, vocês xingam, vocês se ofendem e dizem que estão em jejum. Isso não é jejum. O Senhor vem trazendo isso para nós. Eis que para contendas e debates jejuais, o Senhor responde logo no versículo, através do profeta Isaías, logo no seguinte versículo ele diz, eis que para as contendas e para debates jejuais e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. O Senhor está dizendo para aquele povo, vocês jejuam, sabe como? Essa tradução é diferente, mas eu me preparei numa tradução muito clara, muito clara. Eu gosto muito daquela tradução muito contemporânea, que o profeta, na tradução dele,
ele vai dizer para nós, vocês jejuam, mas quando vocês jejuam, vocês entram em briga dentro de casa. Vocês jejuam, mas o coração de vocês está sujo. Vocês jejuam, mas a sua mente está cheia de pecados. Vocês jejuam, mas vocês falam mal um dos outros. Ele está dizendo aqui, se você for ler em outra tradução, ele está dizendo, vocês entram em contendas e debates que não levam a nada. Ah, você é arminiano ou você não é arminiano? Ah, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Irmãos, você tem que ser de Jesus. E às vezes denominações são cerradas, e às vezes denominações são partidas por brigas teológicas. E Jesus está dizendo para esse povo, vocês estão jejuando errado. Porque quando vocês jejuam, vocês não se santificam. Quando vocês jejuam, vocês não vão para o joelho. Quando vocês jejuam, vocês não guardam seus corações. Vocês entram na briga, na pancada mesmo. Vocês entram no dolo, na sujeira, na imundice. Por isso o jejum de vocês não está sendo atendido. Diga amém se você está entendendo. Nós vamos ver que para você jejuar, você precisa de uma coisa que é imprescindível, Mauro. O que é imprescindível no reino? Ah, querido, se arrependa dos seus pecados. Primeira coisa. Primeira coisa, você tem que se arrepender das coisas que você tem feito que não está agradando o Senhor. Se arrependa, porque Deus não está gostando. E por isso o seu jejum não é aceito. Depois de se arrepender, eu poderia trazer muitos versículos de arrependimento, mas eu não quero, porque eu quero falar para você que nós, Igreja de Nova Vida de Inhaúma, a partir desse mês teremos um dia de jejum incomum para toda a igreja. Ah, mas eu já jejuo nas quintas-feiras com o diácono Jason, não tem problema. Eu jejuo algumas semanas, eu nem posso dizer para você como eu tenho jejuado, porque eu tenho feito um jejum muito diferente de normal. Eu entrei numa campanha, eu e Deus, e eu estou jejuando de uma forma bem longínqua, vamos dizer assim, bem latente. E não é... Mas algumas pessoas jejuam uma vez, 2 vezes na semana. Eu, por estar passando por uma luta que a igreja conhece, estou em jejum, entrei num jejum desafiador com o meu Deus, de tantos dias. Mas você pode jejuar de uma outra maneira. Mas antes de eu entrar em jejum, escute bem, o Senhor trata isso no meu coração. Se arrependa primeiro, Jussara. Mas Deus, me arrepender de quê? Ué, você acha pouco se arrepender de quê? Se arrependa das coisas que você pensa, que você fala, da sua atitude, da sua maneira de agir. Se arrependa de como é a sua postura. Se arrependa daquilo que você está fazendo e eu não estou gostando. E aí acendeu o sinal vermelho de alerta. O Senhor está dizendo, o Espírito Santo, se arrependa antes de jejuar. Depois ele disse para mim assim, Jussara, você vai ter que perdoar. Eu falei, Jesus, de novo perdão. O perdão é um desafio, né, irmãos? Quem concorda comigo, diga amém, para eu não me sentir tão só, né, irmãos? Senão eu vou me sentir aqui única. Escute, o Senhor diz para mim, perdoe. Por isso esse povo não estava sendo ouvido, nós ainda vamos ler. Porque não havia entre eles nem perdão. Aí eu disse para o Senhor, Senhor, é muito difícil perdoar fulano, ciclano, eu perdoo. Eu perdoo porque tu manda, o Senhor não pede, e o perdão não é opção, o perdão é um mandamento, o perdão é um chamado de Deus. O Senhor não está dizendo perdoe se você quiser, Ele está dizendo perdoe, porque eu estou mandando você perdoar. Quem entende isso, diga aleluia. Então o Senhor disse para mim, Jussara, você vai ter que perdoar. Eu falei, Jesus, já perdoei tanta gente. Se tem mais alguém que eu preciso perdoar, traga na minha mente, sabe por quê? Porque às vezes eu me esqueço. E o Senhor disse para mim, ok, fulano, ciclano, beltrano. Eu disse, Senhor, perdoei. Não, você não perdoou. Você finge que perdoou, mas você não perdoou. Ainda tem ressentimento, ainda tem mágoa. Você ainda lembra dessa pessoa e dói. Você ainda lembra dessa pessoa e se aflige. Jussara, perdoe. Para que eu entrasse no jejum que eu estou fazendo com o Senhor. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Aí ainda vamos continuar lendo. Versículo 6 diz assim, porventura é este jejum que escolhi, que solte
as largaduras da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desaterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne. O que o Senhor está dizendo para ele, eu estou dizendo, vou dizer para você, estou falando para você, porque essa linguagem, para você entender, você tem que estudar. Você tem que ir em outras linguagens para você entender. O Senhor está dizendo aqui exatamente isso que eu estou falando para você. Às vezes, quem aqui já fez jejum e o Senhor não respondeu? Só eu, né? Tudo aqui é só eu. É porque eu já fiz alguns jejum e o Senhor não respondeu. Senhor, por que não responde? Primeiro, porque o Senhor tem 3 respostas para nos dar. Sim, te abençoo. Não, não é a hora. Ou então, espere, porque não é o momento. Então, às vezes, Deus nos responde dessa maneira. Ali o Senhor está dizendo, por acaso o que vocês estão fazendo é jejum? Porque o jejum que me agrada é quando você ajuda o pobre. O jejum que me agrada é quando você mata a fome de alguém. Eu lembrei logo do Atos que está parado. O jejum que me agrada é quando você pega uma roupa sua, e ontem estava um frio danado, e eu, antes de dormir, comecei a orar, eu e o bispo, e nós começamos a orar pelas pessoas que estavam na rua. Quando nós acabamos de orar, eu falei, puxa, eu preciso de um diácono e de um pastor que pegue o Atos, porque as pessoas estão sofrendo. E o Senhor está dizendo para nós, esse é o melhor jejum que você pode fazer. É o jejum do perdão, diga amém. Você precisa perdoar. É o jejum da limpeza do teu coração, diga glória a Deus. É o jejum de ajudar o pobre. É o jejum de cobrir a nudez daquele que está aí nesse frio, morrendo de frio. Aquele que está com fome. Aquele que está abatido. Aquele que não tem aonde morar. O Senhor disse para eles, Isaías está profetizando e dizendo, é esse jejum que agrada ao Senhor. E é esse jejum que vocês nem lembram. E deixa eu dizer mais um pouco para vocês. Tem pessoas que fazem jejum, eu vou jejuar porque eu quero minha casa. Eu vou jejuar porque eu quero um carro. Eu vou jejuar porque eu quero ganhar muito. Não faça jejum por isso. Porque não se faz jejum para isso. Isso aí você tem que orar, e você tem que trabalhar, e você tem que estudar, e você tem que pedir a Deus. Tem pessoas que fazem jejum para ganhar coisa, entende isso, Jaira? É normal, eu vou jejuar, pastora, porque, na verdade, eu vou jejuar por um emprego, porque eu estou desempregado. Você não vai jejuar por um emprego, você vai jejuar pelo que a falta de emprego está fazendo no seu coração. A falta do emprego está causando uma dor, está causando uma necessidade dentro da sua casa, uma angústia, e você está aflito. Então, o que você vai fazer? Senhor, eu vou entrar em jejum, porque eu preciso falar contigo. Isso está me afligindo, isso está me abatendo. Senhor, eu não consigo nada. Senhor, a palavra de Deus diz que tu abre a porta, que tu és o Deus que fecha, que tu és o Deus que abre porta. Por isso eu estou aqui, eu estou jejuando para que tu me socorra. Diga amém. Então, irmãos, muitas das vezes, o nosso jejum, ele não está sendo respondido, porque nós estamos jejuando por questões que não agradam ao Senhor, por questões erradas. Então, nessa manhã, eu quero ler com você, rapidamente, já li Crônicas, eu quero ler Joel 2:12, porque é um chamado também muito interessante que o Senhor faz para o povo, e eu quero nessa manhã fazer com você, porque nós vamos iniciar nossa caminhada, a Igreja de Nova Vida. Todas as vezes que colocar os anúncios nos próximos, a Gabi vai botar terça-feira, jejum e oração de toda a igreja em comunhão. Nós vamos jejuar e orar. Olha o que diz Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
Eu poderia dizer para você de novo, o povo está pecando, o povo está errando, e o profeta Joel, ele chama a atenção do povo, que eles deveriam voltar. E é isso que eu quero dizer para a igreja hoje. Nós somos igreja, nós somos cristãos, então nós não podemos deixar algumas coisas de lado. Tem pessoas que não jejuam, e tem pessoas ainda que fazem do jejum, pastor, uma dieta. Eu vou jejuar porque eu tenho que emagrecer, pelo amor de Deus. Que compreensão tosca, grotesca é essa? Você vai jejuar para se separar, para se santificar. E o Senhor está usando o profeta, esse profeta muito usado, Joel, dizendo, voltem, retrocedam, comecem a buscar, de fato, a face do seu Deus. Não brinque de ser cristão. Acorde quem está do seu lado, catuque aí, diz, não brinca de ser cristão. Vamos jejuar de verdade. Vamos buscar de verdade. Ele está dizendo aqui para nós, olha só, converta-se a mim de todo o vosso, e isso com jejum, choro e pranto. O Senhor está dizendo, jejue, sabe, se humilhe. Eu me humilharei, aos teus pés eu chorarei, mas olha para mim. O Senhor está dizendo, se você quer jejuar, porque você precisa, antes de mais nada, se aproximar do Senhor. Diga para quem está do seu lado. Você está muito distante. Você só chora, você só murmura, você só reclama e você só pede, mas você não se aproxima do Senhor. Então o Senhor está chamando, olha, eu estou falando para vocês, o meu corpo pegando fogo, o Espírito Santo está aqui. O Senhor está falando para você, Igreja de Nova Vida de Inhaúma, está errado, povo, está errado, irmãos. Você precisa voltar a jejuar, a buscar a face do Senhor, porque é através do jejum. Por que Daniel jejuava tanto? Quando Daniel queria ouvir a voz de Deus, quando ele queria uma direção, quando ele queria uma resposta, o que é que Daniel fazia? Jejuava, dobrava o joelho. É tanto que Daniel serviu a 5 reis no seu chamado. Morreu velhinho, porque os reis compreendiam, escute bem, os reis compreendiam que Daniel ouvia a voz de Deus, que Daniel ouvia a voz do Senhor, que Daniel era assim, ó, com o Senhor, os dois. E eu lembro, e você também, eu quero passar por isso, que quando Daniel está orando, e há uma luta nas regiões celestiais, o anjo que vai trazer a resposta para Daniel, logo foi liberado, mas veio um demônio, veio um príncipe das trevas lutar contra o anjo, e eles ficam lutando. Quando o anjo se apresenta a Daniel, porque o anjo pode fazer isso, quando ele se apresenta, ele diz, olha, Daniel, servo muito amado, muito querido, o Senhor te ama, mas olha só, desde o primeiro dia que você dobrou o seu joelho para orar e jejuar, o Senhor ouviu o teu clamor desde o primeiro dia. Mas houve uma guerra. Aí tem pessoas que começam, não vou jejuar, não vou mais orar não, porque o Senhor não me responde. Irmão, vá até o fim. Se você começou com um propósito, hoje eu disse isso para mim de manhã no meu banheiro, vá até o fim com o seu propósito, de jejum e de oração, vá até o fim, não amarele agora, não recue, não retroceda, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Eu estou correndo, porque eu quero que os pastores subam. Essa é uma questão muito importante. Se nós formos a Mateus 6, 16, capítulo 6, versículos 16 e 18, nós vamos ver o Senhor orientando o povo no Novo Testamento da mesma maneira. Orientando da mesma maneira. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha, porque Jesus está orientando o seu povo. Eu não quero entrar no mérito, o que é que estava acontecendo nesse momento, senão eu não vou sair daqui, mas Jesus estava orientando o seu povo que eles deviam jejuar.
mas que eles não deviam jejuar com aquela intenção de querer aparecer. Porque quem jejua querendo aparecer já ganhou o que merece. Oh, como ele jejua. Tem gente que fala assim, puxa, aquele homem jejua tanto, olha, homem de fé, vai nele. Vai lá que ele vai orar por você, porque ele jejua muito, querido. Esqueça do homem, é você. O Senhor está te chamando para você ter uma vida de intimidade, porque jejum é intimidade com Jesus. Jejum é intimidade, jejum é aproximação. Então, o Senhor está te chamando para isso. E Ele está dizendo, não fique anunciando, olha aqui, vou tirar uma selfie. Estou aqui 10 dias em jejum, hein? Ou então estou 15, ou estou 3, ou estou com a irmã. Jesus está dizendo, não seja como os hipócritas, como os fariseus, eles ficam desfigurados, andando assim, para mostrar que eles são santos. Nós não precisamos mostrar que somos santos, porque santo é Jesus que cuida de nós, diga amém. Mas Jesus está dizendo, querido, jejue. Junto com o jejum, ore. Junto com a oração, leia essa palavra. Vamos dizer, é um tripé. Não adianta. Eu fiz um seminário alguns anos atrás, Nova Vida de Bom Senso, e um dos professores disse para mim, para a nossa classe, não adianta você fazer apenas uma coisa, pense num barquinho. Você está num caiaque, eu já tive essa experiência horrível. Você está num caiaque, caí do caiaque. Porque o instrutor disse assim, você tem que remar devagar para os dois lados, tá? Para você poder ter uma noção. Agora, se você quiser ir para a direita, reme mais aqui, se quiser. Ele me deu as noções. Eu entrei achando que eu estava abafando no caiaque. Quando eu comecei a remar, e estou remando, fui para o meio do lago. Aí, de repente, eu parei e falei, eu quero ir para a esquerda. Eu falei, como é que eu faço? Comecei só com uma alavanca, aí comecei a rodar. Rodar. No meio do lago, em São Lourenço, rodar. Lago sujo, imundo, rodar. Falei, caramba, e agora? Aí comecei para o outro. Rodei, comecei a rodar. Daqui a pouco, irmão, o que aconteceu? Graças a Deus que eu sei nadar, louvado seja Deus. Quando eu caí naquele lago imundo, é que eu fui entender, caramba, da outra vez agora em Praia Seca, não. Eu gosto muito de caiaque. Quando eu fui à Praia Seca, que eu andei de caiaque, eu fiz direitinho dessa vez. Da primeira vez eu caí. É a mesma coisa, esse tripé que eu quero dizer para você. Eu estou só orando, mas eu não leio a Bíblia, também no jejum, não leio, não quero ouvir o Senhor. Não, eu estou só jejuando, não estou lendo. Irmão, o Senhor nos chama para essa composição, jejum, oração e leitura da sua palavra. Mas com essas observações. Eu não vou poder falar muito, que só falta 10 minutos. Vem cá os pastores, o João Vitor. Mas eu quero ainda lembrar vocês uma mulher que entrou em batalha em jejum. Quem lembra de uma mulher que entrou em batalha? Quem lembra de uma mulher que entrou em batalha? Esther. Você lembra de Esther? Esther, mulher do rei, se levanta. Mordecai, que era um homem muito mau no reino, quer dividir o reino e quer matar, estou só simplificando, leia em casa, vai ser bom para você ler o livro de Esther. Eles queriam matar todos os cristãos. Esther era a esposa do rei. E aí o seu tio se aproxima dela, de alguma maneira você vai ler e vai entender a história, e diz para ele, olha, o tio dela manda dizer, olha, o rei vai matar todos os cristãos, vai assinar um decreto e vai matar a todos. O que é que você vai fazer, Esther? Mulher de Deus, homem de Deus, o que é que você vai fazer? Você está aí no palácio, mas ele disse, não pense que você vai ser poupado, não. Você vai morrer junto, porque você é crente também. E aí Esther para e ouve, o coração dela, segundo a direção do Senhor, e diz para o tio dela, diga a todo o povo de Deus, escute bem isso, que é o que nós estamos fazendo. Diga a todo o povo de Deus que durante 3 dias não coma nada. Entre em jejum.
Entre em oração, porque Deus, só dessa maneira, Deus vai nos dar vitória. Porque se eu me apresentar ao rei e ele não me aceitar, eu vou ser morta. Então, era uma questão de vida ou morte. A primeira coisa que Esther faz é levantar um jejum. Talvez você precise ter comunhão com Deus. Talvez você precise hoje entrar num propósito com o Senhor verdadeiro, de jejum e de oração, mas seja uma coisa séria, e não seja uma brincadeira, e não seja uma bagunça. Podem vir para cá, irmãos. Por que eu chamei eles? Porque eu quero, na verdade, que você que está aqui hoje compreenda que nós vamos orar e jejuar, e de repente você vai dizer, pastora, eu não sei como jejuar. Eu não sei, nunca jejuei. Eu não sei jejuar corretamente. Primeiro eu quero dizer para você, que eu escrevi aqui, se arrependa, perdoe, limpe o seu coração. Esses 3 pontos. Depois eu quero dizer para você, guarde a sua boca, guarde os seus pensamentos, guarde a maldade do seu coração, porque tem pessoas que são mal e falam muita besteira e são maus. E terceiro ponto, a maneira correta não é a sua maneira, é a maneira de Deus. É só dessa maneira que Ele vai ouvir o seu clamor. Você entende isso? Diga amém. Eu chamei os irmãos, porque quero que cada um dê uma pequena palavra de 2 minutos, e depois, se a igreja quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Quem vai começar? A paz do Senhor, amém, glória a Deus. Bem, para dar início ao que Deus colocou no meu coração, eu vou usar o exemplo que a pastora nos deu aqui, né, do trabalho. Orando para entrar no trabalho e também vou jejuar para receber algum favor de Deus. Quando nós entendemos o jejum, nós não olhamos para ele como uma forçação à nossa vontade para que Deus a faça, né? Eu vou jejuar porque eu tenho um desejo, Deus precisa realizar esse desejo, por isso vou jejuar. Não é assim que Deus nos orienta. O jejum, como ela colocou, é para que nós venhamos entender, né, quem nós devemos ser perante Deus. Jejum e santificação andam lado a lado, porque nós jejuamos para nos santificar, não para sermos santos ou elevados ou ter uma auréola em cima da nossa cabeça. Mas o processo de santificação, você pode dizer que é a mesma coisa que do processo de se parecer com Cristo, que é o santo. Então, nós nos santificamos no decorrer da nossa caminhada, o quanto mais nós parecemos com Cristo. Então, estamos nos santificando, estamos nos parecendo com Jesus. Então, nós jejuamos para nos parecer com Ele. E para que nesses momentos em que fomos rejeitados num trabalho ou algo estiver acontecendo, nós, de alguma maneira, termos a mesma atitude que Jesus teria. Por isso, nós jejuamos. Amém? Então, o jejum é para a santificação, não para ganharmos favores diante de Deus. E a santificação para nós é parecer com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para colocar Mateus 9:14, que fala a respeito do jejum. Tendo isso em mente, os discípulos de João Batista, perguntaram por que Jesus não fazia com que seus discípulos jejuassem. E Jesus vai dizer nesse texto, né, ali no 14, vamos ler todos juntos, na parte B, porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, Jesus, mas os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus responde no 15, como podem os convidados para o casamento estarem tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Eu queria dar uma pequena explicação sobre esse texto. Que tem outras... Tá bom. Tá, desculpa.
A explicação desse texto, na verdade, esse texto divide muitas igrejas, né? Como a pastora falou, teologias dividem pessoas, e é verdade. Infelizmente, o ser humano, né, é muito condicionado ao que nós entendemos. E existem algumas igrejas que olham para isso e falam, não é lícito que venhamos a jejuar agora, porque o Espírito Santo ainda está aqui. E com o Espírito Santo, Jesus também está, né? Mas a nossa visão a respeito desse texto, por isso jejuamos, é que aqui Jesus está falando do noivo da igreja, a pessoa de Cristo. E a justificativa para o jejum, como nós vimos aqui, para não jejuar naquele momento, era porque eles ainda estavam, na tipologia que ele usa, como roupas velhas. E não teria como colocar o Espírito Santo em roupas velhas, ou colocar o vinho em odres velhos, porque eles não conseguem segurar, iam se arrebentar. Seria necessário se fazer as roupas velhas novas, e o odre velho ser novo, para aí sim receber o vinho e o pano novo. Nessa tipologia, Jesus está dizendo o seguinte, vocês ainda não foram restaurados como convém, para vocês, no processo de jejum, se parecerem comigo, porque o Espírito Santo ainda não pode habitar em vocês, porque vocês ainda não nasceram de novo, ainda são como peças velhas e odres velhos, e não tem como receber aquilo de bom que eu tenho para dar. Se faz necessário vocês serem novas criaturas, para que o meu poder venha se aperfeiçoar em vocês. E nós cremos, já entendi, nós cremos que no momento em que nós somos novas criaturas, batizamos, tem uma conspiração aqui acontecendo. No momento que nos batizamos, somos novas criaturas, estamos aptos em Cristo a fazer de nós, né, novo jeito de andar, novo jeito de pensar, sermos como Jesus. E esse é o processo de santificação, e para isso que foi instituído o jejum, para parecermos com Cristo. Amém, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabemos que temos sim que ter uma vida de jejum e oração, mas Jesus, ele também nos mostra que há pontos específicos para a gente atuar em jejum e oração. Ele diz que tem certas castas de demônio, fala para os discípulos, que só conseguiríamos vencer com jejum e oração. O que ele está querendo dizer, trazer uma forma mais transparente? Imagina que nós iremos enfrentar uma nação, passar por uma guerra, e a nação que vai nos atingir está supermente, altamente armado, e a gente vai apenas com uma arma com calibre leve, com 38, não tem condição. Precisamos, né, ir contra esse exército invasor da mesma proporção. Então, o jejum nos traz isso, o jejum nos traz essa arma para combater com mais peso os nossos inimigos, as hostes espirituais. E já estou respondendo aqui, talvez seja a pergunta de vocês, pastor, não posso jejuar, porque eu tenho uma situação que não posso, no caso, geralmente, o diabético não pode jejuar, porque ele tem que se alimentar. Como eu vou jejuar nesse sentido? Então, você pode pegar algo que te prende, por exemplo, uma rede social que você não consegue sair da rede social, será um futebol que você vai por todo fim de semana, você vai pegar esse período e você vai se consagrar, vai meditar num texto, vai se separar. Essa também seria uma forma que você, que talvez não tenha condição de tirar a alimentação, é uma forma também que você pode jejuar. Tem tempo para jejum? As pessoas me perguntam, pastor, eu tenho que fazer jejum de quantas horas, quantos dias? Não há tempo. Se você fizer uma vez na semana por 1 hora, o Senhor aceita o seu jejum. Se você fizer 30 minutos, o Senhor aceita o seu jejum, porque o que o Senhor quer é o seu coração e não o tempo. E às vezes as pessoas, para serem ditas espirituais, querem fazer um jejum absurdo que às vezes não conseguem. Então, não é isso. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com as horas, se preocupe com a intenção do seu coração, se preocupe em ser verdadeiro, como disse o diácono, ser parecido com Cristo,
né? Se preocupe, como o pastor Abel está colocando. Existe casta de demônios que só jejum e oração, disse o Senhor. Por quê? Porque o jejum, ele vai nos preparar para essa batalha, pastor Robson. Amém, vou ser bem breve, né? Esse texto que a pastora leu, em Isaías 58, né? Está falando a respeito, né, sobre todos nós, a unidade, e fazendo menção ao Salmo 133, que está falando sobre a unção, né? A unção que Deus derramou sobre a sua igreja. Deus não derramou unção na vida do pastor, na vida da pastora, na vida do bispo. Deus derramou a sua unção sobre a vida da sua noiva. E quem é a sua noiva? Somos nós. Nós temos essa unção, né? Então, por que o nosso jejum não é correspondido? Como a pastora leu do Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 10. Mas se vocês forem ler versículo 11 e versículo 12, que está falando, se vocês me ouvirem, aí vai acontecer isso que o pessoal da mídia vai colocar. Isaías 58, versículo 11 e 12. Né? Se vocês me ouvirem, vai acontecer isso. Ó, o Senhor te guiará continuamente, fortará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Versículo 12, que fala assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se vocês forem ver Neemias, Daniel, tudo está falando a respeito de pessoas. E não confundamos, porque jejum é uma coisa, propósito é outra. Daniel, ele não fez, muitas igrejas põem assim, hoje a igreja está no jejum de Daniel, ficou 40 dias. Não, eles estão no propósito de Daniel, porque Daniel, ele comeu e se alimentou. O que ele não comeu? As avarezas do rei, né? As carnes dos reis, mas ele se alimentou com verdura e com água, entendeu? Então, ele se alimentou, então ele não fez jejum. Jejum é uma coisa, propósito é outra. Hoje eu estou no propósito de não ver o Big Bosta Brasil. Eu não estou de jejum de ver o Big Bosta Brasil. Eu estou no propósito de não ver Big Bosta Brasil. Entendendo? Propósito é uma coisa, jejum é outra. Jejum é abstinência de alimentos. Amém ou não amém? Amém. Eu queria desembolsar isso, mas o diácono João, ele tomou o nosso tempo todo. É brincadeira. Né? Então, mas deixa para a próxima. Amém. Amém. O que o pastor Robson leu seria o nosso finzinho de meditação, mas foi excelente ele ter lido, porque ele fechou. E é isso. O Senhor diz isso através do profeta para o povo. Se vocês jejuarem, se vocês buscarem, olha o que ele vai fazer na vida de vocês. Mas, irmãos, é com equilíbrio. E quando o pastor fala de jejum e propósito, um dia ele, João Vitor e pastor Abel, cada dia um vai falar um pouquinho, né? Porque não dá para os três, não. É muita coisa. Mas o que ele está falando é verdade. Tem gente que faz propósito. Propósito, tudo bem, você pode fazer. Mas não faça do seu jejum o propósito de ter, porque o jejum não é para isso. É como o João Vitor colocou, é para santificação, é para nós nos parecermos com o Senhor. Então, o que eu quero dizer para a igreja é que nós vamos estar, a partir de terça-feira, jejuando. Esses irmãos que estão aqui, pastor Robson, pastor Abel, diácono João Vitor e outros que você sentir desejo. Pastora, nós vamos estar todos em jejum terça-feira. Você vai receber um banner da pastora e todos nós estaremos em jejum para a nossa santificação, para a nossa aproximação do Senhor e para que a igreja esteja unida no mesmo propósito que é agradar o coração de Deus. Amém? Vou pedir aos irmãos que vão me ajudar a servir a ceia do Senhor. Se alguém tem dúvida... Alguém tem dúvida, quer perguntar? Fiquem aqui, pastores, pastor Abel, se alguém tem. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto os nossos irmãos vão servindo? Se você tem dúvida, alguém empresta o microfone a Anita? Ela tem um aqui, Rosa. Aqui, Anita. Vai, pode. Não, vão louvar. Alguém tem dúvidas? Pastor Robson está na mesa, diácono João Vitor, pastor Abel estão aqui, eu. Se você tem dúvida sobre
Pastora, como eu faço? Como eu tenho que fazer? Fale agora ou então depois. Você também pode procurar um dos nossos irmãos. Ninguém tem. Então, se alguém perguntar depois a vocês, né, pastor? Pessoal do Beck, pessoal da Unção e Vida vai cantar. Beck vai ajudar. Irmãos, a ceia, ela é servida para a igreja. Sabe por quê? Essa mesa não é da Nova Vida. A mesa não é da Nova Vida, é do Senhor. Se você deseja ter uma vida com Jesus de verdade, se santificando como nós pregamos, buscando a presença do Pai. Ah, pastora, mas eu errei, eu pequei, eu me aborreci com fulano e beltrano. Peça perdão e participe. Mas se você não quer uma vida com o Senhor, escute bem, não participe. Porque muitos estão doentes e morrendo porque participam indevidamente. Então só participe se de fato você quer ter uma vida íntegra com o Senhor. Os irmãos podem servir, pode cantar. Pastor Abel, onde você está? Desceu? Cadê o pastor Abel? Pastor Abel. Pastor Abel. Enquanto você recebe o corpo e o sangue, as irmãs vão estar orando. Aleluia. As irmãs vão estar cantando. Que estás neste lugar, na multidão, clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Davi, sei que estás neste eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Por favor, Deus, não me abra as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Sei que estás neste lugar, na multidão, eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou te alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus.
Santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Amém. Obrigada, irmãs. Pastor Abel, Pastor Robson, nós vamos estar... As irmãs não desçam, pode ficar. Vamos estar celebrando a Santa Ceia. O pastor Robson fez uma observação que ele gostaria que nós fizéssemos, eu acho muito importante também. Às vezes a pessoa toma medicamento, aí ela diz, mas eu estou em jejum, então eu não vou tomar um medicamento da pressão, da perna, da cabeça. Não, mesmo você em jejum, eu não tomo medicamento de estômago vazio, não é bom, isso não faz bem. Coma alguma coisinha e tome o seu medicamento e a partir dali faça o seu jejum. Você não precisa, entende isso, irmãos? Você não precisa deixar de fazer o jejum porque você toma medicamento, não. Você toma o seu cafezinho pouco, toma o seu medicamento e depois dali você faça o seu jejum. 2 horas, 3 horas. Eu volto a dizer, o Senhor não está preocupado com quantidade, com o tempo, Ele está preocupado com o seu coração. Então não se preocupe com isso. Ah, mas eu tomo medicamento para isso, para aquilo. Tome o seu medicamento, se alimente e a partir daí faça o seu jejum. Deu para entender? Diga amém. Amém. Pastor Abel, pode ir. Amém. Este é o corpo, a qual o Senhor Jesus, Ele repartiu o pão e disse, esse é o meu corpo que entrego em favor de vós. Que nós possamos, não de uma forma simbólica, mas nos colocar diante daquele que pode abrir as portas, sarar as nossas dores, secar nossas feridas, e que nesse momento, um momento único, você possa fazer isso. E aquilo que tem te colocado, que tem colocado dificuldade em você, aonde você não consegue avançar, aonde você não consegue perdoar, aonde você não consegue atingir o alvo que é Cristo, que hoje, ao participar deste momento, Deus possa te dar força. Faça isso, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, como a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Nós te damos graça, meu Pai. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por este momento, Senhor. Esse momento, meu Pai, que muitos dos meus irmãos, Senhor, não estão tendo esse privilégio, meu Pai. Então nós queremos te agradecer, meu Pai. Nós queremos te louvar. E nós queremos, meu Pai, não fazer só um memorial porque hoje é a ceia, não, Deus. Todos os dias das nossas vidas, meu Pai, todos os motivos que aquela cruz, nós possamos olhar para a cruz e falar, Senhor, eu quero te agradecer pelos meus pecados, pelo perdão dos meus pecados, pela tua justificação, pela redenção, Senhor. Assim como o Senhor Jesus, Ele tomou o pão, beba o cálice da nova aliança. Amém. Bebam todos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao seu Deus que está aqui. Exalte ao Pai. Louvado, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Oh, Jesus. Eis-me aqui, Bendito seja o teu nome. bendito és tu.
misericórdia de você te dê paz. Que seja uma semana de vitória. Que seja uma semana direcionada e ungida pelo Senhor. Vá em paz e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. O teu